Então vamos lá, pessoal, vamos começar o nosso webinar. Boa tarde a todos, bem-vindos. Eu sou o Francisco Rebelo, sou o gerente de área América Latina dos produtos industriais da Rema TipTop, e muita alegria que eu aceitei o convite da Rema Brasil e do meu colega Adilson para apresentá-lo, que é o nosso especialista em produtos daqui da Rema TipTop Brasil, que vai falar sobre as boas práticas e os sistemas de reparo automotivo da Rema TipTop. Bom, primeiramente, antes de a gente começar, alertar a todos que tem um íconezinho de Q&A, que são perguntas e respostas, que aparece na tela de vocês aí, na parte central inferior, ou superior, depende de cada um. Vocês podem, durante todo o processo do webinar, já ir formulando as suas perguntas que vocês tiverem, tá? Por uma questão de organização, nós só vamos responder ao final da apresentação, vai durar mais ou menos 40, 50 minutos, e depois uns 20 minutos aí para tirar as dúvidas, para responder as perguntas de vocês. Então, fique à vontade para escrever nas suas perguntas aí, durante toda a duração do nosso webinar, ok? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho, rapidamente aqui, sobre a Rema TipTop. A TipTop, nossa missão, otimizar a vida útil dos equipamentos e a produtividade dos nossos clientes, oferecendo soluções completas, produtos e serviços que minimizem a indisponibilidade operacional de suas plantas. Ou seja, nós não oferecemos, nós não vendemos produtos ou serviços, nós propomos soluções completas que vão atender às suas necessidades e melhorar a operacionalidade das suas plantas. A Rema TipTop é uma empresa que está há 97 anos no mercado, de fundação, empresa alemã, está presente em 150 países e 6 continentes, já teve 30 aquisições durante esse período, temos hoje 182 subsidiárias pelo mundo afora, contando com mais de 8 mil funcionários ao redor do mundo. Então, vamos lá. Então, vou apresentar meu colega, o Adilson Catarino, um especialista em produtos da Rema TipTop Brasil. O Adilson, ele é especialista em reconstrução de pneus, recauchutagem, recapagem, foi certificado pelo grupo Stahlgruber Rema TipTop da Alemanha, com mais de 30 anos de experiência no mercado, experiência de campo, bem dizer, formado em engenharia mecânica pela Universidade de Mogi das Cruzes, graduado também em motores aeronáuticos pelo ITA, e atualmente atua na área de engenharia de produtos como consultor e treinador aqui da Rema TipTop do Brasil. Então, eu vou passar a palavra para o colega Adilson para que ele comece aí a apresentação. Boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos para compartilhar essa apresentação dos sistemas de reparos da Rema TipTop. Iremos aqui elucidar rapidamente todas as aplicações e qualquer dúvida, aí temos aí o nosso QA, aí, por gentileza, fiquem à vontade. Vamos começar aí. Por que sistema de reparos? A Rema TipTop, ela tem todos os produtos, não só a fabricação de reparos, mas todos os produtos inerentes ao processo. Então, ferramentas, adesivos, elastômeros, borrachas, equipamentos, acessórios e ferramentas para complementar toda a linha de assistência à recuperação de pneus. Toda essa linha ela está voltada ao segmento dos pneus rodantes no mercado mundial, passeio, caminhões, ônibus, pneus industriais, solid wheels, a área de pneus agrícolas, a área de pneus para stackers, né, que são pneus importantes e delicados na área de reparos, pneus EM, né, na movimentação de terras, e, finalmente, também a aplicação em pneus OTR, os pneus utilizados em caminhões fora de estrada nas grandes mineradoras. Então, toda essa tecnologia é voltada para todo esse segmento. O importante, né, nós temos aqui algumas informações do que precisamos saber para reparar um pneu. Primeira coisa, muito treinamento. Né? Não podemos esquecer que é o segundo maior custo variável de uma frota,
requer cuidados a serem reparados. Pelas normas internacionais, os reparos têm que devolver as características originais do pneu, né? Isso estão nas normas internacionais de reparos e consertos. Então, é importante conhecermos a nomenclatura de pneus, né? Saber tudo que nós temos num pneu, saber a sua forma construtiva, a sua dimensão, as suas variações de índice de carga, de velocidade, as definições para a escolha correta em função do dano do reparo a ser aplicado, conhecimento detalhado das ferramentas a serem utilizadas na preparação desse conserto, ter conhecimento de vulcanização, porque nós temos partes no pneu que utilizamos produtos que eles têm que ser vulcanizados, então eu preciso saber ter conhecimento na área de vulcanização para saber como é que eu vou vulcanizar esse elastômetro, ter treinamento intensivo na preparação de dano e escariação. Oxalá vale lembrar que nós não possuímos equipamentos para a área de aplicação de reparos, e sim, nós dependemos 100% do profissionalismo e do treinamento do operador. Esses treinamentos facilmente encontrado dentro do nosso grupo, pode ser solicitado para que vocês tenham o conhecimento correto de toda a preparação e aplicação de reparos. E, logicamente, conhecer o perfil da frota, não é? Então, aos senhores que trabalham nesse mercado, é interessante saber o perfil da frota para saber o que nós estamos ou que temos que aplicar nesses pneus. O perfil da frota é muito importante. Tá? E muito treinamento com os profissionais da Rema Tip Top, que coloca todo o grupo à disposição dentro dessa área automotiva. Aqui é clássico, né? Os senhores conhecem muito bem os participantes, aqueles que estão participando pela primeira vez, fiquem à vontade para discutirmos sobre os tipos de pneus, né? E aí tem uma figura das principais partes do pneu, que é o liner, que é o que dá estanqueidade nos pneus radiais sem câmbio, a banda de rodagem, o ombro, uma parte importante também do pneu, e o flanco ou a lateral dos pneumáticos, né? Concluindo a formação da estrutura, a zona onde que está localizado a amarração da carcaça e, consequentemente, aonde que está o talão do pneu. Algumas informações que é importante, né, na hora de preparação do reparo, né, nós sabemos a escolha correta do tipo, o diâmetro externo do pneu, a altura da seção do pneu, indicado aí na figura, a largura da seção nominal do pneu, a largura total do pneu, a largura do aro, lógico, é importante nós sabermos para aplicar a montagem da roda correta, e o diâmetro nominal do aro. Aí um exemplo para elucidar, quer dizer, tem outras variáveis, mas aqui são as principais. Nós pegamos um exemplo, primeiro, de um pneu de passeio caminhonete, aonde que ele está escrito aí 225/55R1695W. Bacana, né? Um monte de nomenclatura. Infelizmente, a maioria dessas nomenclaturas estão escritas em inglês, nos pneumáticos. Então, nós temos que saber nomenclatura de pneus para podermos executar o reparo tecnicamente. Esse primeiro número também é um pneu milimétrico, esse 225 representa a largura do pneu no piso de rodagem. Essa barra, depois o número 55, é a relação entre a largura desse piso de rodagem e a altura do perfil do pneu, né, que é dado em percentual. Depois vem o R, que é a forma construtiva da carcaça, né? No caso aí, R, ele é de construção radial. E se não tiver essa letra R, então ele é de construção diagonal ou pneu comum. Adiante nós vamos ver a diferença entre ambos.
esse diâmetro está dado em polegadas. Depois vem o número 95, que é o índice de carga que o pneu suporta, né? E ele tem uma tabela, né, onde esses índices são discriminados e do lado tem a sua carga admissível. E depois nós temos aí o índice de velocidade, representado nesse caso desse pneu letra W, que dá um pneu aí por volta de 270 a 300 km por hora. É muito utilizado em pneus de passeio. Na recuperação e na execução de elaboração de reparos em pneus de passeio, ele é dado em função da velocidade. Então, só para ver aí como é que é complexo, você tem uma largura em milímetro, a relação em percentual, o diâmetro em polegada, o índice de carga como índice e o W como letra. Então, não precisamos, por isso que no começo aí nós falamos sobre ter um conhecimento muito detalhado da nomenclatura de pneus. Aí, exemplo de pneu de carga, a nomenclatura não muda, vai vir também aí com a largura da seção do pneu, a relação do perfil do pneu, nesse caso aí um pneu 80%, o diâmetro nominal da roda, a capacidade de carga, né? Já em pneus de carga, o duplo e o simples, montados, eles têm índice de capacidade de cargas diferente, né? Também o índice de velocidade, a forma construtiva e alguns outros dizeres, por exemplo, um pneu tubeless, né, que é um pneu radial sem cama. Outro importante dado de um pneu é a sua fabricação, o ano de fabricação, né, que é representado aí no DOT, que esse é uma legislação americana, que é o Departamento de Transporte, e aonde naquele último quadrinho 3901 indica a semana de fabricação e o ano de fabricação. Aí está mostrando um pneu fabricado na 39ª de 2001, ou seria na penúltima semana de outubro. Okay? Aí os tipos construtivos, nós temos aqui a primeira, que iniciou, né, a fabricação de pneus com construção diagonal, e elas são lonas têxteis, colocadas através de talão a talão, no sentido diagonal da carcaça, ou no sentido de rodagem, né, uma sobrepostas à outra. Varia esse ângulo de diagonal, aí varia de fabricante para fabricante, mas está em torno aí de 26, 27 graus. É uma carcaça rígida, sólida, compacta, né, onde que você, na utilização dessas lonas têxteis, gera muito atrito, gera muito calor, né, ele tem tendência à derrapagem, porque ele não tem piso estabilizado. Quando a carcaça se movimenta, movimenta toda a carcaça, num impacto, numa curva. Então, essas são as principais características de um pneu diagonal. O segundo item aí é um pneu radial, que é um pneu estável, né? Ele tem contato de estabilidade com o solo, porque o que movimenta é a carcaça. Essa que vocês veem em vermelho aqui na primeira figura do lado esquerdo, ela sai no sentido do raio do pneu, do centro da forma construtiva do pneu, até o outro lado, por isso que ele é chamado de forma construtiva radial, porque todos esses cabos da carcaça, e ele é independente do piso. O piso depois é formado por cintas, que a gente pode ver nessa figura do lado direito aí, cintas de resistência, cintas estabilizadoras, independentemente da carcaça. Todas essas cintas, elas estão localizadas para dar estabilidade na forma construtiva do pneu na banda de rodagem, independente da carcaça que sai do talão a talão. Então, é um pneu que ele se movimenta na sua estrutura da carcaça para o lado lateral do eixo do pneu, né, tanto num sentido como no outro, mas mantendo o piso em contato com a pista de rolamento.
Isso que dá uma estabilidade bem maior no pneu e diminui a geração de calor, que para pneu não é muito conveniente, né? Quanto menor temperatura eu tiver de trabalho, menor são a minha performance de quilometragem. Aí uns procedimentos rápidos, né, na preparação, antes da aplicação do reparo. A primeira coisa é desmontar o pneu. Todo pneu tem que ser reparado, desmontado, e sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Às vezes, em alguns casos, fazer alguma emergência de um reparo de fora para dentro pode ser feito, mas ele tem que ser temporário e imediatamente, a hora que tiver a oportunidade, esse pneu tem que ser desmontado e reparado. Inspeção do local do dano, interno e externo, para ver o que aconteceu, se eu tive o que aconteceu na estrutura do pneu, se ele for radial ou se ele for diagonal, saber o que eu perdi de resistência do pneu. Não esqueço que os reparos, por normas, eles têm que devolver as características originais do pneu. E depois, antes de começar todo o trabalho, fazer a limpeza perfeita interna na região do dano e na região interna e externa, para que nós não tenhamos contaminação. É fato conhecido que na área de vulcanização, 70% a 80% dos problemas que nós temos é por problema de contaminação e limpeza. Né? Marcar as linhas de centralização no pneu e no reparo, no sentido de rodagem, no sentido de talão a talão, para nós centralizarmos o reparo. Todo o reparo é centralizado com o dano. Preparação do dano, né, e com o uso de ferramentas apropriadas, determinação do reparo, a hora que a escariação, que toda a preparação do dano está pronta, então, em função desse dano, nós temos dimensões que iremos à tabela que vem junto com o produto, para determinarmos qual vai ser o manchão adequado para devolver as características originais do pneu. Tá? Aí fazemos a demarcação, a texturização, tomando muito cuidado com as velocidades internas, porque nós temos borracha internamente, onde irá ser feita a adesão do reparo, máximo uma rotação de 3.500 RPM, para evitar que eu tenha queima e eu tenha problema de adesão. Né? Usando uma textura da RMA, que é uma norma de textura, isso pode ser fornecido para os senhores a hora que necessitar. Né? Nos treinamentos nós falamos muito sobre essa textura, porque eu vou ter a certeza de ter uma adesão 100% do meu reparo dentro da carcaça do pneu. Na preparação externa da escariação, se eu tenho um pneu de forma construtiva de aço, eu necessito então usar ferramentas de corte, uma rotação máxima em torno de 22.000 RPM, para eliminarmos e escondermos esses cabos para que eles não fiquem expostos e não venham a danificar o reparo, nem o enchimento na hora da pisagem desse pneu. Então, isso é muito importante, muito treinamento nisso. Depois, a limpeza do pó de borracha. Aí, nessa hora, não se usa mais solvente, eu utilizo uma escova latonada, de cerdas macias, ou um aspirador para remover tudo esse pó. Né? Então, tem até uma nota aí, não usar qualquer sorvete para limpeza. Isso é muito importante para que eu não tenha solvente retido dentro da carcaça, porque eu estou com o dano ainda aberto. Verificar a textura em toda a área do dano, observar e aplicar o adesivo, que é somente no pneu. Não há necessidade de aplicar no sistema Rema Tip Top adesivo no reparo. Após aplicado o adesivo, é importante colocar o pneu, girá-lo para que o solvente, como é mais pesado que o ar, comece a ser eliminado mais rapidamente. Né? E verificamos, né, com o dorso do dedo, o adesivo tem que estar pegajoso e não aderir no dorso do dedo. Essa é a hora exata de a gente fazer a união do reparo com a carcaça do pneu. Então a gente remove o filme protetivo que acompanha o reparo. No centro dele, como ele já está centralizado, nós temos as linhas de centralização do dano, colocamos o manchão do centro para as extremidades e vamos removendo de cada lado esse filme protetivo até completar toda a retirada e adesão do manchão.
roletar firmemente, sempre o dano, o reparo do centro para as extremidades, para evitar ar ou algum solvente que ficou retido, roletar firmemente também todo o contorno do reparo e aplicar um produto que é um produto liner líquido do próprio sistema da TikTok para fazer a estanqueidade da carcaça na região onde estamos aplicando o reparo. Coloque o pneu em serviço 24 horas após completado o reparo, se esse sistema for completamente a frio, ou coloque o pneu em serviço até o seu resfriamento total, se for no sistema de processo a quente. Okay? Bom, aí nós temos, vamos iniciar mostrando o produto e a sua aplicação para ver a facilidade do sistema da Rematiptop. Nós podemos aplicar o sistema desde 18 graus positivo totalmente a frio ou podemos aplicá-lo em sistema que é chamado de vulcanização a frio em autoclaves, mas que de frio não tem nada. Nós temos aí vulcanizações de 90 graus a 132 graus, ou em moldes de matrizes a quente, que chega aí até 150, 170 graus. Não tem problema. Todos os reparos da Rematiptop podem ser aplicados de 18 graus positivos até 177 graus, não escolhendo o processo de fabricação. Inclusive, aí nós temos o Minicome, que é para furo de prego. Esses tipos de reparo somente aplicados em banda de rodagem, totalmente a frio. Ele se aplicou, pode pôr imediatamente para o pneu em serviço. Daí, centralização, nós mencionamos isso antes. Não é? Vamos dar uma examinada no dano. Por quê? Eu preciso saber o que aconteceu com esse material estranho que penetrou na minha carcaça. Se ela entrou retinha, se ela entrou inclinada, então eu dou uma inspecionada nesse furo. Por quê? Porque senão eu posso cometer um erro de fazer o tratamento desse furo de forma errada. Então, centralizo e verifico. Não, o furo está perpendicular ao eixo de rodagem, ok, podemos continuar o trabalho. Centraliza-se o conserto, faça a limpeza, né? Nós temos aí um líquido spray, que é o mesmo, raspamos isso para tirar qualquer tipo de contaminação dentro da carcaça. Temos aí a aplicação, então, da fresa de corte. Aí nós estamos tratando um pneu radial, aonde eu estou na banda de rodagem. Eu vou cortar a carcaça, vou cortar as cintas, que são de estrutura de aço, então eu uso uma ferramenta de corte de aço com rotação máxima aí de 22.000 RPM. No aço eu preciso de rotação alta. Fiz a demarcação do reparo, faço toda a texturização, aí eu vou usar uma ferramenta de carboneto de tungstênio, e com uma granulometria fina para alcançar aquela rugosidade da RMA4 em todo contorno demarcado anteriormente. Notando que essa rotação, como estou trabalhando na borracha, no máximo de 3.500 RPM. Limpo com uma escovinha latonada, tiro todo o pó, aspiro esse pó e vamos aplicar, então, nós vamos ver a aplicação do adesivo nessa próxima figura. Aplicamos também no furo e colocamos o plug. Vocês podem ver que o cemento é azul e toda a parte de adesão do reparo também na coloração azul. Isso é um processo que resultou no sistema BL, que é a Blue Line da TikTok, que saiu nessa coloração. Não é corante isso. Isso é uma reação química de qualidade de produto. Okay? Então, colocamos sempre com cuidado para não tocarmos na parte azul do produto, porque evitar contaminação. E inserimos ele vem com aço, inserimos, puxamos ele por fora, até encostar na base do pneu, internamente, e roletamos e damos acabamento cortando. Não esquecemos de colocar o liner líquido, para fazer a estanqueidade da carcaça, porque nós demos textura aí, podemos ter afetado alguma região do liner, e é uma área de infiltração, e isso, para carcaças metálicas ou têxteis, não é conveniente, né? Vai ter oxidação.
Então é importante sempre fazer essa vedação e depois cortar o excedente do lado de fora. Então esse é um dano de furo de prego resolvido rapidamente. Caso esse ângulo em relação ao eixo de rodagem do pneu for acima de 12 graus, eu não posso usar o sistema anterior, porque vai me tensionar a cabeça do reparo. Então, eu uso o plug junto com um manchão furo de prego, que nós chamamos de sistema combinado. Então, eu preencho o furo com o plug e faço a vedação interna da carcaça com um manchãozinho P. Ele tem várias medidas, vai de 3 milímetros até 12 milímetros de diâmetro de furo, isso daí. E a aplicação é a mesma coisa, mudar a textura, demarcar, centralizar, aplicar o adesivo, dorso de dedo, secagem, roletar do centro para as extremidades e fazer a estanqueidade com o liner líquido. É importante que o sistema tip-top, se eu vou aplicar um plug, vou aplicar um manchão, vou aplicar um OTR, um de passeio, de carga, a aplicação não muda. Ela é idêntica para todos os tipos de reparos. Aí nós temos uma linha nova, que é o Easy Patch, da Rema Tip-Top. E ele é muito utilizado para análise da frota importante, para cargas de volume leves. Temos eles em radial, em diagonal, as tabelas de aplicação, que acompanham junto com o produto, né? E ele aplicado a quente também. E importante que eu possa utilizar produtos da própria recaustadora, que os senhores, quem tem reformadora, que está aqui presente, posso usar os laminados preto nele, apesar que ele vem com ligação no verso, também tem o próprio adesivo, mas eu posso também aplicá-lo com a cola preta, sem nenhum problema. Aí também está a tabela da radial que acompanha a caixa do produto. Depois nós temos os MTC Parks, também, que é outro lançamento da Tip-Top, que é para a utilização só no processo a quente, com as borrachas laminadas do próprio recaustador e a cola preta. Também as tabelas de aplicação. Depois, aí, então, tem toda a série azul, que é a Blue Line, né? Então, os manchões radiais série 100. Então, todos eles aí. Aí tem a estrutura do manchão, que ele é com... A série 100 é com estrutura de rayon, né? As lãs têxteis da estrutura é rayon. Né? Depois nós temos a série 500, onde que a estrutura é de aramide, né? São manchões mais resistentes para solicitações em pneus de aplicação específica, por exemplo, em pedreiras, etc. E aí um gráfico de flexibilidade, onde o reparo aramide ele mantém em toda a vida útil da carcaça a mesma flexibilidade em relação ao têxtil ou de aço. Aí, para informação dos senhores, as resistências da estrutura, nylon poliéster, 240 Nm por milímetro, rayon, 600, rayon mais aço, 850 e o Kevlar aramide, 1500. Tabela de aplicação de passeio em função das velocidades. Okay? Depois, a série para carga, você já tem o perfil e a dimensão do pneu para fazer a escolha do reparo. Também essa tabela acompanha todos os nossos produtos e, é lógico, tem que ter um treinamento prévio. Aí, uma aplicação, vocês vão ver que é a mesma coisa que eu apliquei no plug, vou fazer a mesma coisa na série 100, no manchão aqui. Limpeza, demarcação e centralização do reparo. Temos gabaritos para essa centralização, facilitar a demarcação. A textura, mesma ferramenta, mesma rotação. Estamos fazendo a preparação interna desse reparo. Mesma coisa, escovinha latonada, aspirar, limpeza, aplicação do adesivo. Basta uma demão somente na carcaça do pneu, mais nada. Okay? Dorso de dedo para ver o tempo de secagem. É lógico que essa secagem varia de região para região, depende das condições climáticas, mas normalmente esse tempo aí é entre 2 a 3 minutos. Aplicação da centralização, coloca-se o centro do manchão no centro do dano, roleta do centro para as extremidades.
fazer a estanqueidade com o liner líquido, né, o nosso inner liner sealer, para dar toda a estanqueidade na carcaça. A parte externa, mesma coisa, vamos eliminar a borracha, vamos tratar aí da escariação para eliminar borrachas soltas, cabos soltos, preparar toda essa escariação em forma de taça para que a hora que eu fizer o enchimento eu tenha uma excelente adesão e uma distribuição uniforme de cargas. Né? Não esqueça que o pneu ele tem forças flexotorsoras, muita flexão, muita tração, então nós temos que essa borracha que nós vamos fazer ancoragem para cobrir esse dano tem que ter essas condições. Aplica-se um adesivo a quente, porque ele vai ser feito o enchimento com a borracha também do sistema, um líquido, uma MTR Solution, junto com uma borracha MTR Rubber para aplicação. Rolete essa borracha e vamos vulcanizar. Aí está sendo um processo, esse reparo foi feito a quente, em matrizes com molde. E aí está aí a visão final do reparo aplicado. Aí algumas informações, né? Nós já vimos aqui estrutura de rayon nos nossos reparos, série 100, 300, estrutura de aço, série 500, estrutura de aramida e material de Kevlar, né? Agora, as aplicações são todas idênticas para todos os tipos de estrutura, né? Aí nós temos, então, a linha de azul dos manchões diagonais, PN. A tabela de aplicação, ele é em função da dimensão maior do dano, porque nós estamos falando de pneus diagonais, e em função também do ply rate. Aí uma aplicação, texturização, isso já vimos anteriormente, é a mesma coisa. Né? Depois vemos aí a linha de manchões OTR, né? Os foras de estrada, EM. Então aí os manchões radiais, também série 100. Aí nós estávamos consertando um 36R51, fazendo uma inspeção, fazer escariação externa, esconder os cabos, ferramentas, rotações, tudo que nós já vimos lá atrás, fazendo a texturização e a taça para enchimento da borracha externa do dano. Estamos medindo o dano aí para a escolha na tabela, aí ele está medindo aqui nessa figura do lado esquerdo a abertura máxima no sentido de rolagem do pneu. Está aproveitando, já medindo a profundidade da carcaça, ou seja, a espessura, porque em função dessa medida nós vamos calcular o tempo de vulcanização. Então, ele mediu o A ali no sentido de rodagem 80, o R no sentido radial 230 e a espessura de 97. Então, nós vamos pegar ali o pneu 3651, vamos ver que a medida do A é 80, como eu estou fazendo um dano na lateral, estou na figurinha 1 na lateral, com um dano de 230 no comprimento radial. O de cima é 200, eu vou para o subsequente, que vai até 400, eu vou lá na última coluna, e aí eu determino o manchão, que é o 160. Então, por isso que ele já está determinado. E o tempo de vulcanização dessa espessura aí, vamos dizer aí, vai dar aproximadamente umas 4 horas de vulcanização quando atingir a temperatura de vulcanização, que é por volta de 145 a 150 graus. Aí também uma preparação desse mesmo pneu internamente, nós removemos o line, se trata de um pneu OTR, dando textura na base de borracha do pneu, aplicamos a solução a quente, fazemos o enchimento com a borracha, aplicamos, como nós retiramos o line, pegamos uma ligação azul de borracha, aplicamos no manchão para compensar aquele degrau. E aplicamos o cimento OTR, a mesma coisa. Vamos lá, aplicamos o manchão centralizado com o dano, centralizado com as linhas anteriormente fixadas, roletamos do centro para a extremidade. Aí fazendo a roletagem e pegamos o próprio cimento OTR e fazemos a estanqueidade ou a impermeabilização da carcaça. Aqui nós temos, como a Tip-Top falei anteriormente, pode fazer a frio ou aplicar o manchão a quente, não escolhe sistema. Aqui, então, uma ideia como ele é aplicado a frio. Depois de feito a vulcanização do enchimento, esse é feito somente a quente, nós colocamos
o equipamento fazer uma prensagem de 15 minutos no manchão, a frio, sem temperatura nas placas e 10 minutos nas laterais, e o pneu está pronto para rodar. Aí agora uma tabela de aplicação de radiais, que é em função do número de lonas, que é o ply rate, né? Mesma coisa, vamos fazer a preparação externa com ferramentas adequadas. Olha, vocês imaginam aí, esse pneu deve ser um ply rate de 58, deve ter 58 lonas reais. Então, estamos preparando a escariação externa, estamos medindo o dano. No diagonal, o dano é medido na maior dimensão do dano. Então, a maior dimensão, nesse caso, depois da escariação, é nesse sentido que está aí mostrando. Está medindo a profundidade também, e aí nós encontramos, exatamente, é um pneu de ply rate 58 lonas reais, ele tem 150 milímetros de extensão maior na lona, e aí foi escolhido o manchão que vocês vão ver na próxima figura. Então, aqui nós temos na letra C, 150 milímetros, e nós temos aqui 58 de ply rate. Então, é um manchão conjugado, são dois manchões, um 0,56 e mais um 0,54. Então, nós vamos fazer uma sobreposição de manchões. Então, aí vamos aplicar o primeiro manchão, vamos fazer também a aplicação externa do adesivo, vamos fazer o enchimento de borracha e aplicamos a sobreposição, o segundo manchão, que foi determinado, que estão lá os 0,56 mais 0,54. Então, está aí depois dele vulcanizado. Okay? Está sendo feito a estanqueidade com o inner line steel. Os produtos de aplicação que nós vimos aí nas figuras anteriores. As borrachas que são utilizadas também quando eu preciso de adicionar elastômetro, eu coloco as 9 borrachas, que é a mesma que está na parte adesiva do manchão. E o sistema é complementado por ferramentas de aplicação especial. Tudo que vocês viram aí é fornecido pela Tiptop. Ferramentas pneumáticas, elétrica, manual, equipamentos para vulcanização, equipamentos em geral e acessórios. Então, os senhores estão todos aparelhados dentro de um só local para fornecimento de toda a estrutura de uma oficina de reparação de pneus. Mais os equipamentos de vulcanização, para passeio, para carga, né, para pneus agrícolas, pneus EM, de várias medidas. Temos 3 equipamentos para pneus EM e OTR, né, estão aí mencionados. E as características dos produtos de reparos e manchões, podemos fazer aplicação em reconstrutoras de pneus, aplicação em frotas e aplicação no campo. Algumas características importantes, né? Os nossos reparos têm camada budílica, quer dizer, ele dá estanqueidade, ele não deixa penetrar a umidade. Os compostos materiais que acompanham alta fadiga e esforços dinâmicos, alto fator de segurança, né? Ele excede as normas internacionais de segurança. Adesivo universal é para todos os tipos de reparos, né? Maior flexibilidade, maior resistência, 3 tipos de compostos nos coxins, excelentes propriedades dinâmico, flexo-torsora, que ocorrem na rodagem do pneu, eles são mais leves, evita desbalanceamento, redução de aquecimento, baixa resistência ao rolamento e significante deformação quando em serviço. Isso é importante para a estrutura da carcaça do pneu. Aplicáveis em todos os tipos de pneus, radiais, diagonais, com e sem cama, evita deformações e protuberâncias da carcaça, que é conhecido como bolhas laterais, né? Isso é muito importante. Fácil aplicação, tamanhos reduzidos. É um sistema de reparos, falamos bastante aqui, são de aplicações permanentes. Enquanto essa carcaça rodar, esse conserto não precisa ser removido, mesmo se ele vai para vidas seguintes, né? Recapagens ou recaustagem. Já falei aqui a aplicação de 18 no processo totalmente a frio, ou em autoclave de 90 a 132 graus, até atingir alta temperatura de 150 a 177 graus.
o mesmo reparo. Eles são vulcanizados e pré-tensionados na fabricação. Alta resistência e flexibilidade para pneus de baixo perfil, né, onde que nós entramos com a linha de Aremide, do Kevlar, manchões compatíveis com as variações de flexão, camada adesiva e ligação já incorporada no manchão para qualquer processo de vulcanização. Muito obrigado pela atenção. Estamos aí no nosso QA aí para vocês solicitar e fazer as perguntas aí. É corrido, não é tão simples assim, mas muito obrigado pela atenção de vocês. Então, vamos lá. Temos algumas perguntas aqui. Posso começar com as perguntas, Adilson? Pode, à vontade. Já coloquei aqui. O pessoal está parabenizando pela apresentação e pela filiação junto à ABR. Bacana. Filiamos a ABR esse ano. Vamos ver aqui a primeira pergunta, Adilson. O participante colocou aqui para a gente. Prazer. O processo aplica-se o reparo e, posteriormente, preenche com a ligação? Não teria risco, devido ao extrusado estar quente, gerar bolha e ar entrar entre o reparo e a carcaça? Excelente pergunta. Esses reparos, esse adesivo, se ele for preparado e aplicado corretamente, em qualquer processo, pode ser a frio, pode ser processo média temperatura em autoclave, ou totalmente a quente em moles, e dá tudo atenção. A roletagem do centro para as extremidades, nos dois sentidos do talão, você não fica, esse sistema não deixa ficar ar retido. Mais uma perguntinha aqui. Muito participante, vou pagar com você. Boa tarde. Alguma diferença técnica significativa no reparo de pneus OTR em relação aos demais? Olha, pneus OTR são pneus de altíssima responsabilidade e você tem que ter todos os cuidados, mas as aplicações e as orientações são bem semelhantes. Mais uma pergunta aqui. Ok. Você explicou a principal diferença entre o pneu diagonal e o radial, sendo o radial mais seguro. Sim. Aonde ainda vemos pneus diagonais? Existe alguma situação onde o pneu diagonal é mais indicado do que o radial? Sim, tem alguns campos de aplicação que pneumático, por exemplo, na área de agrícola, né? Tem algumas áreas de minerações leves, médias, que ainda se utilizam pneus diagonais. Mas hoje a substituição por pneus radiais, mesmo no campo, né, na área agrícola, vai depender do equipamento, já estão utilizando pneus radiais. Um campo que usa muito pneu diagonal é a área de aviação, que também está sendo substituído por pneus radiais. Beleza. Outra pergunta. Para todos os danos, nós aplicamos o extrusado sempre de fora para dentro? Desculpa. Para todos os danos, Sim. nós aplicamos o extrusado, a borracha extrusada, sempre de fora para dentro? Sim, sim. Todo pneu tem que ser consertado de fora para dentro. Sempre. Quais são as principais diferenças? Quais são as principais diferenças entre a linha que você apresentou, a linha Easy, PET e o RAD? Tá. Ok. Nós falamos aqui no começo, o perfil da frota é muito importante. Quando você usa uma linha Easy, né, ela tem a versatilidade, né, ela tem as mesmas características de resistência, de atender às normas de segurança, etc. Só que essa linha Easy e a linha MTC foram criadas para que você possa usar o sistema que você já utiliza na sua recalcitragem. Por exemplo, ela é versátil. Eu posso usar a cola azul do sistema RAD 100, como eu posso usar a cola preta da reformadora.
Tem uma outra pergunta, deixa eu tentar formular essa pergunta para você aqui. Pode falar. Qual a diferença, desculpa, qual a quantidade máxima de reparos e qual o posicionamento em ângulos, dividindo-se o pneu em quadrantes, é indicado pela REMA em um pneu de carga 295, 80, radial e 22,5 polegadas. Ok. Já. Excelente pergunta. Isso não é uma indicação da REMA Tip-Top sobre os quadrantes, né? O importante, pelas normas internacionais, você só pode ter 4 reparos com danos vazados dentro do pneu, defasado um do outro de 90 graus. Ok? Essa é a norma, não é norma Tip-Top. Agora, eu já vi pneus reparo sendo aplicado, ele pegar a linha do quadrante e passar entre 2 manchões. Isso aí está errado. Né? O importante é, no mínimo, ter uma defasagem de 90 graus entre um reparo ao outro, não importando onde está o reparo, se é costado ou se é banda de rodagem ou se é ombro. Tem que estar defasado 90 graus. Beleza. Tem o pessoal agradecendo aqui, elogiando. Ok? Elogiando a apresentação, te dando os parabéns pelo seu conhecimento. Eu também gostaria aqui de aproveitar e agradecer a participação do pessoal que está fazendo pergunta, que nos acompanhou. Lembrando que essa apresentação depois ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube, da REMA Tip-Top Brasil. Quando entrar lá, nós vamos disponibilizar uns links nos vídeos também. E nós todos estamos à disposição para vocês. Tá bom? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Tem uma pergunta que eu acho que está um pouco similar ao que você já falou. Quantos quilômetros um pneu pode rodar com um reparo desse? Olha, vê bem, os reparos da REMA Tip-Top, colocado, ele roda do começo até o final da vida útil da carcaça. Então, vamos lá. Acho que nós estamos complementando a pergunta que já foi feita. Então, se bem feito, poderíamos, então, aplicar 4 reparos, tamanho 146, em uma carcaça, a mesma que já tinha indicado, 295, 80, 22,5, em cada quadrante. Defasado de 90 graus, né? Isso é muito importante, porque senão não vai dar tempo do pneu comprimir e expandir a hora que ele pisa no solo. E isso pode trincar a carcaça. Talvez não acontecer nada nos manchões, no reparo, mas trincar a carcaça no seu contorno. Precisa tomar muito cuidado com isso. Okay. Tem mais uma pergunta aqui. Okay. Quais os principais diferenciais dos reparos REMA Tip-Top e os demais encontrados no mercado local, no mercado brasileiro? A diferença do REMA Tip-Top? Os diferenciais do reparo Tip-Top e os demais encontrados no mercado. Eu poderia falar qual que é a característica técnica dos nossos reparos que poderia diferenciar dos demais. Bem, os materiais aplicados na estrutura, na fabricação, além de ser um sistema, né, que tem o próprio adesivo, tem o próprio estrutura feita de fios de rayon, quer dizer, ele tem uma resistência maior do que as fibras têxteis, mas são tecnologia que tem mais de 40 anos só no desenvolvimento nessa área de reparos. Excede as normas internacionais, aprovado pelas maiores companhias de pneumáticos novos do mundo. Então, quer dizer, é um reparo que tem um conhecimento e um desenvolvimento tecnológico muito grande. Né? Ele sobrepõe em resistência, em aquecimento, no processo, aplicação e todos os compostos na elaboração e na fabricação são de última geração. Muita pergunta aqui. Eu posso aplicar esses manchões com cola preta? Acho que é a cola universal, né? Isso. Você pode aplicar se a linha for easy ou se for MTC a quente. Na linha azul, somente o cimento azul. Por quê?
a ligação que é colocada na fabricação do reparo, ele tem componentes que vão reagir com o adesivo. Então, não há compatibilidade com a cola preta. Na série azul, né, que é a série 100, série 500, não. No Easy, que nós temos aí, por isso que nós estamos com essas duas linhas, onde eu posso utilizar a cola preta sem nenhum problema. Acho que aqui, estou aqui olhando aqui, parece que encerramos as perguntas. Deixa eu ver se entrou mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Pode fazer pergunta, tá, gente? Ainda nós temos, eu não sei o tempo que nós temos ainda, mais alguns minutinhos aí, mais 5 minutinhos. Tem mais uma perguntinha aqui. Se a RIMA ainda tem um sistema de UTI do reparo? Não, por enquanto não. Terminou com o sistema de UTI, né? Mas tem um grande interesse em retornar. A linha REMA Tip Top é a linha REMA UTI, é essa outra marca. Né? Bom, gente, o que nós temos aqui de perguntas até o presente momento foram essas aí. Teria, enquanto se entra alguma outra pergunta, já queria agradecer a todos novamente pela presença, por ter estado com a gente esse tempo que nós passamos aqui. Adilson, eu queria ver se você tem alguma observação final, alguma adição que você queria fazer aí para o pessoal. Tem uma importante de agradecimento a todos os participantes, né? Nos deixou muito honrado com a presença de vocês. Estamos à inteira disposição, todo o grupo. REMA Tip Top Brasil está à disposição de vocês para o que necessitar. Através da pessoa do Francisco, através da minha, tem através do nosso marketing aqui com a Simone, é só solicitar que terão retorno prontamente. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Beleza. Uma última perguntinha que fizeram aqui. Como fazer, então, para comprar da REMA Tip Top? Como fazer o quê? Como eu faço para comprar os produtos da REMA Tip Top? Distribuidor? Já vou lhe responder. Ok. Eu estou sem vídeo, né? Desculpa, pessoal. Então, fazendo uma pergunta aqui. As compras dos nossos materiais da REMA Tip Top podem ser feitas diretamente na REMA Tip Top, nesse número que está aparecendo aí na tela de vocês, tá? Tanto o telefone fixo quanto via WhatsApp, o celular, e no nosso e-mail, que está indicado acima, Adilson Catarino. Deixa eu consigo voltar aqui para vocês. Adilson Catarino, Francisco Rebelo, estamos à disposição de vocês para... Adilson, dúvidas técnicas sobre o nosso, eu estou à disposição sempre que for necessário, e os nossos números à disposição para atender todos os nossos clientes que tiverem interesse na nossa linha de produtos. Tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Boa tarde para vocês. Bom final de semana. Continue cuidando-se. Obrigado. Tchau, gente.